Salve, galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira e sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo, e hoje nós vamos trazer para vocês uma história envolvendo castelos, porque eu sei que vocês gostam de castelos assombrados e eu também. Inclusive, nós temos um outro canal no YouTube chamado Castelos do Tempo. Lá a gente conta história de castelos assombrados e nem tão assombrados assim. Peço que vocês conheçam também esse nosso outro trabalho, tá? Querem ajudar o canal, gente? Por favor, compartilhe esse conteúdo, dá um like. Bruna, não gosto de ficar comentando, bota um coraçãozinho, uma carretinha, uma bicicleta, qualquer coisa. Tudo isso serve para o engajamento no YouTube. Ele considera como comentário e vocês estão me ajudando bastante nisso tudo, gente. Muito obrigada. Se puderem também, se tornem membros do canal e membros também do nosso grupo de WhatsApp, porque por lá você será avisado por nós quando sair vídeo novo, tá bom? Agora nós vamos direto para a Escócia para conhecer o Castelo Fraser, que também tem a ver com a série Outlander, tá bom? Agora vamos conversar com o Vlad, porque é ele que vai soltar a vinheta. Solta a vinheta, Vlad. O Castelo Fraser, ele fica localizado na Escócia e ele tem as suas origens no final do século XV e início do século XVI, mas alguns arqueólogos também garantem que esse local já foi habitado há muitos anos atrás, mais ou menos ali no século VII, porque foi encontrado algumas peças que provam que realmente alguém já havia passado por lá. Esse castelo ele foi construído por um homem chamado Michael Fraser. Ele era chefe do clã Fraser e a construção inicial ela começou por volta de 1575, a construção oficial. Mas como eu falei para vocês, esse local ele já era provavelmente sim habitado por outras pessoas antes do clã Fraser construir esse castelo. O castelo que nós vemos hoje é o resultado de uma combinação de estruturas antigas e melhorias, é claro, feitas ao longo de séculos. Aí um detalhe bem interessante, tá, gente? Esse castelo, ele apareceu na fase 2 do Outlander. Algumas cenas foram gravadas nesse castelo. E olha a coincidência, né? O nome do castelo é Fraser. Até quem aparece nessas cenas é justamente a Claire e o Jamie, né? Que são um casal principal da série Outlander, então essas cenas foram gravadas lá, mas foi mais usada para a cena dos dois atores. Os outros também, é claro, figurantes, enfim, mas quem realmente visitou esse castelo, esse monumento maravilhoso para gravar foi justamente, no caso, a personagem Claire e o Jamie. O núcleo original do castelo foi erguido como uma torre defensiva, um tipo de fortificação comum na Escócia da época. Eles tinham o castelo como residência, mas também tinha que ter uma fortaleza, ele tinha que ser uma fortaleza junto com a residência para que os ataques também de outros reis que queriam tais reinados, enfim, não pudessem entrar facilmente. Então, era residência, mas também era uma fortificação. Nesse período do clã Fraser, era muito comum a disputa de outros clãs. Então, esse castelo ele já teve várias tentativas também de invasão por outros clãs que queriam aquela propriedade. Durante o século XVII, o castelo ele foi ampliado e transformado em um exemplo notável do estilo da arquitetura escocesa, porque eu particularmente falo por mim, adoro castelos do mundo todo. Agora, o da Escócia, realmente, Inglaterra também, mas os da Escócia eu tenho um fascínio muito grande. São locais que têm poucas vezes conservação, mas é naquela ruína ali que você se vê realmente numa realidade de séculos atrás. A estrutura do castelo ganhou com o tempo elementos decorativos como torres arredondadas, ameias e janelas ornamentadas também, se tornando menos um edifício puramente defensivo e mais uma residência de prestígio. Para quem não sabe, gente, o que é uma ameia, são aquelas frestinhas que ficam no topo do castelo.
Então, tem sempre aquela, geralmente era de pedra, né? Os mais novos já tem cimento, enfim, mas naquela época era tudo feito com pedra, tá? Então, ficava aquelas frestas, né, de cima do castelo. Era por ali também que muitos guardas ficavam deitados por hora, né, com as suas armas para fazer a proteção do castelo também. E muita coisa aparece justamente nessas ameias e a parte sobrenatural do vídeo, já vamos falar sobre ela. O clã Fraser era uma das famílias mais proeminentes e influentes da região da Escócia. Esse castelo ele foi concebido como um símbolo de poder e status, servindo também como sede da família por várias e várias gerações. O brasão do clã ele foi incorporado na arquitetura desse castelo, refletindo a importância que esse local teve como a base principal do clã Fraser. Então era lá realmente que tudo acontecia, planejamentos, residência, o pessoal dormia lá, fazia reunião lá, vários jantares. Então ele era uma casa, ele também era uma fortificação e também um grande salão de reunião, digamos assim. Muitos dos artefatos e documentos históricos da família Fraser ainda estão associados ao castelo e quem visita esse local também pode ver esses documentos que são peças raríssimas. Enfim, gente, ao longo dos séculos o castelo ele passou por diferentes mãos da própria família Fraser e sofreu muitas modificações para se adaptar às mudanças nos estilos de vida e também nas suas necessidades defensivas, porque não era somente em 1500, 1400, enfim, que havia essa questão da segurança dos castelos, né? Mas isso posteriormente também, mesmo em tempos mais modernos, quem podia pegar a fatia do bolo queria para ele, né? Então esse castelo era muito cobiçado também, porque ele ficava numa área que também era bastante estratégica. No século XX, o castelo foi restaurado e aberto ao público, e ele é agora administrado pelo National Trust for Scotland, garantindo a sua preservação para futuras gerações. O Castelo Fraser, ele não é apenas uma joia arquitetônica, mas também um testemunho da história tumultuada da Escócia e da importância dos clãs em sua cultura. Hoje ele é um dos castelos mais icônicos do país, atraindo visitantes fascinados por sua beleza, história e também mistérios sobrenaturais. E são sobre esses mistérios que nós vamos falar agora e eu espero que vocês gostem. Dizem que a origem desse castelo ser considerado assombrado, o pessoal começou a falar que não era um local legal, que viam sombras, que sentiam presenças. Isso já aconteceu há muitos séculos atrás, não é uma coisa de agora. Pessoas que moraram lá, da própria família Fraser, também relatavam que viam certas sombras, principalmente nas ameias do castelo. Porém, muitas pessoas falam que, na verdade, esse castelo ele se tornou assombrado por causa de um crime que supostamente aconteceu há séculos atrás e tem muita gente que fala que é uma lenda, mas tem gente ali que é descendente já de seus bisavós, tataravós, enfim, que já contavam para eles e foi passando de, né, de família para família a história que, na verdade, esse crime ele não foi uma lenda. Ele foi algo que aconteceu lá, mas por algum motivo ele foi abafado. Só que, claro, tinham funcionários que acabaram contando para a família, para os amigos, e é onde essa história se sustenta, mas muita gente fala que é apenas uma lenda. De acordo com a lenda, ou não tão lenda assim, uma jovem e bela princesa estava hospedada nesse castelo e ela teve a sua vida ceifada enquanto ela dormia, e ninguém descobriu quem fez isso com ela. Ela teria sido alojada no quarto verde, que era um quarto bem confortável, há mais ou menos 400 anos atrás, e o corpo dela, segundo relatos, foi arrastado pela escada abaixo, deixando um rastro de tinta vermelha. Será que vocês me entendem? Acho que sim, né? Porque senão o YouTube, ó, simplesmente corta. Então,
Vocês já podem imaginar o que que é nesse líquido vermelho que ficou nas escadas. Só que esse líquido vermelho, gente, foi tentado ao máximo tirar e ninguém conseguia. E a família Fraser queria o castelo para morar, mesmo com isso tudo tendo acontecido. Então, o que que eles resolveram fazer? Eles resolveram tampar os degraus com madeira, já que a mancha vermelha não saía, pelo menos não ficava visível para quem fosse visitar. Mas tem algumas pessoas que eu li alguns relatos pela internet que falaram que tem algumas tábuas que já estão um pouco soltas e que o guia consegue levantar um pouco mais para que a mancha vermelha então seja vista, e quem já visitou dizem que isso realmente está lá. Aquela mancha vermelha está lá, só que foi por um motivo, né? Não foi uma pintura do castelo, infelizmente. Foi uma pessoa, uma princesa que perdeu a vida dela lá dentro. Muitas pessoas acusaram os guardas, que um deles seria apaixonado por ela, teria mandado fazer. Outros já falam outras histórias também, que ela teria se envolvido com alguns problemas amorosos, digamos assim, e que isso aconteceu com ela, mas não consegui descobrir o nome dessa princesa e nem se ela era tão próxima assim da família Fraser ou ela pediu abrigo já sabendo que alguma coisa ruim poderia acontecer com ela. Se você souber de alguma coisa, deixa aqui para mim no comentário, que eu fiquei muito curiosa para saber mais a respeito da história dessa princesa e dos degraus. Muitas pessoas falam que já viram uma mulher com vestido de época, uma jovem muito bonita, e que ela anda muito pelas ameias e também nessa escadaria. Só que quando ela está na escadaria, ela não está com uma expressão muito boa. Mas quando ela está aos arredores do castelo, é onde ela realmente aparece com um formato um pouco mais leve, o rosto um pouco mais leve e não tão tenso quando ela aparece dentro da própria casa. Muitas pessoas já pediram demissão do trabalho de guarda porque não conseguiram se adaptar, digamos assim, a coisas sobrenaturais. Tem quem acredita, tem quem não acredita, a gente respeita a opinião de todo mundo, desde que seja colocada aqui com respeito também, porque se for para ridicularizar algum comentário de algum inscrito, a gente sempre retira esse comentário, excluindo ele assim que ele é visto, tá bom, gente? Então, cada um tem a sua crença, mas é o que dizem por lá, que existe sim o espírito dessa princesa e que ela só vai sair de lá quando o crime que aconteceu com ela fosse totalmente revelado e o culpado aparecesse. Aparecesse no nome, né? Porque já faz 400 anos que isso aconteceu. Muitos visitantes e também funcionários do Castelo Fraser, eles relatam ouvir portas batendo e passos ecoando pelos corredores, mesmo quando não há ninguém por perto. Isso já foi confirmado por alguns guias. Tiveram algumas pessoas que não se sentiram bem, ficaram tontas, ficaram com um tipo de enjoo também, mas é claro, pode ser nervosismo, porque nem todo mundo aceita bem essa questão do sobrenatural. Muitos dizem que querem conhecer, que vão lá, mas no fundo, sente um pouco de medo. E quando encara ali o bicho de frente, digamos assim, é que realmente cai a ficha que alguma coisa pode aparecer. Mas muitos visitantes que não se conheciam, de países totalmente diferentes, deixavam sempre os mesmos relatos dessa moça nas ameias do castelo, portas também que ficavam o som da porta, pelo menos, né? Era escutado como se ela estivesse sendo batida com muita força. O tempo está quente, daqui a pouco começa a ficar frio e vice-versa. A temperatura também é muito elevada lá em alguns pontos e muito baixa em outros. Então, pesquisadores paranormais que já estiveram no Castelo Fraser falaram que realmente há presença sim de muita energia que ficou do passado, infelizmente energias não tão positivas, e que também alguns espíritos daquela época ainda não conseguiram se desprender desse local por algum motivo. O pessoal que faz a guarda é geralmente de noite, tá? Eles também escutam de dia, mas principalmente de noite eles afirmam ouvir risos e também vozes murmurando alguma coisa, e essas vozes parece que ficam ali ao redor deles, eles sentem a presença rodeando, mas eles não conseguem ver nada, e teve gente que simplesmente largou o posto e foi embora, e claro, ganhou a demissão no dia seguinte. Alguns quartos específicos desse castelo, especialmente os mais antigos,
eles são considerados, entre aspas, pesados ou carregados por quem os visita, ou seja, coisas talvez não muito boas tenham acontecido por lá. O ar nesses lugares ele é descrito como opressivo e algumas pessoas relatam sentir calafrios repentinos. E atualmente o castelo, como eu falei para vocês, ele é aberto para visitação. Provavelmente também tem uma taxa para você entrar e também tem o trabalho do guia, né, que também sai muitas vezes dos valores das entradas, né, das pessoas que querem visitar. Mas muitos guias também falaram que nunca viram nada, nunca sentiram nada, mas tem aquele que diz o contrário, que vê, que sente ou que pensou ter visto, que geralmente aparece muito rápido. Eu falo isso por experiência própria, né? Como vocês sabem, quem me acompanha há bastante tempo aqui no canal, sabe que nós temos 2 vídeos aqui falando sobre algumas experiências sobrenaturais do Vlad e minha também. Se você não assistiu, eu vou deixar o link para vocês lá no nosso WhatsApp e também na descrição desse vídeo. Então, assim, gente, há muitas pessoas que comentam que veem pessoas vestidas de época e que simplesmente desaparecem. Quando alguém vai atrás, quando alguém tem essa coragem e não petrifica, ele vai atrás, mas é como se essa pessoa que estivesse ali, esse espírito, na verdade, ele simplesmente transpassa as paredes e não aparece mais do outro lado. Então, para quem acredita, é realmente um fator muito importante para que seja provado que ele é um local ainda assombrado e que coisas não muito boas teriam acontecido lá dentro, e aí que entra a história da princesa. Por que que ela é vista tantas vezes nas ameias do castelo? Por que que cobriram, então, essa escadaria com madeira? Tem essas manchas vermelhas que realmente estão lá. Agora, o que que é? Muita gente aposta que é da própria princesa, né? Essa tinta vermelha que vocês sabem o que que é. Então, é um local que, se isso realmente aconteceu, fica marcada praticamente pela eternidade. É muito difícil, né? Uma situação assim acontecer. É um local antigo, é visitado, tem pessoas que não têm canal, não vão lá com K2, não vão com nada, mas simplesmente dizem que veem essa moça nas ameias e sombras também passando pelas paredes do castelo, porque ele também tem algumas passagens secretas. Então, assim, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e peço também para vocês, por favor, que vocês nos mandem relatos, né, de alguma coisa sobrenatural que vocês já vivenciaram ou que algum amigo já vivenciou e contou, e manda diretamente para esse e-mail que tá aqui embaixo, tá bom? A gente não recebeu muito mais, tá? O pessoal tá se esquivando um pouquinho de deixar ali o nome, não precisa ficar preocupado, que se quiser a gente bota como relato anônimo, não tem problema. Mas é importante vocês colocarem, porque assim eu vou conseguir narrar as histórias de vocês também. Gente, peço por favor que vocês também comprem os nossos 2 e-books que nós temos aqui no canal, na loja do canal. É bem importante para o nosso trabalho, para que a gente consiga passar muito mais tempo com vocês do que a gente está passando. Agora, ritmo de férias também, as crianças estão em casa, então a gente está com uma rotina um pouco fora do comum, mas estamos tentando sempre colocar os relatos aqui, também as histórias para vocês, tá certo? E quando também a gente não consegue, a gente avisa vocês ou lá no grupo, ou então aqui pelo próprio YouTube, tá certo? Um beijo bem grande para cada um de vocês, obrigada pela companhia e até a próxima história. Tchau, tchau!